Então é o seguinte, pessoal, vamos lá. Vamos lá, que hoje tem bastante coisinha. É uma aula bastante interessante, principalmente para quem tem um pouco de dificuldade nessa parte de seno, cosseno, tangente. É fácil, tá? É bem fácil, né? Então a gente vai dar uma brincada. Quem é que entrou depois aí foi o Felipe. Tudo bom, Felipe? Seja bem-vindo. O Davi também já entrou também. Vocês bem-vindo. Oi, professor. Diga. Tudo bem. Vamos lá, então? Então, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela de funções trigonométricas? Alguém me responda. Sim. Sim. Beleza, então. Vamos começar, então. Então, hoje, pessoal, nós vamos ver a parte de funções trigonométricas seno e tangente. Né? Então, essas funções trigonométricas são funções angulares obtidas através do auxílio do círculo trigonométrico. Então, nós vamos destacar essas três principais funções, que nós temos outras também, né? Mas nós vamos trabalhar só com essas três, né? Que é a função seno, cosseno e tangente. Vamos ver o que seria isso. Então, pessoal, aqui um exemplo aqui, ó. O que é uma função seno? A função seno. O que vem a ser a função seno? Tá? Ela é definida como uma função de f, né? Tal que a função de x é igual ao seno de x do ângulo x que pertence a R. Então, quer dizer, esse ângulo aqui, isso aqui está dizendo aqui, nada mais é que esse ângulo aqui pertence aos números reais, tá? Então, ele não pode ser números que não sejam reais. Então, aqui nós temos, né, o nosso círculo trigonométrico aqui, né? E aqui nós temos a nossa função seno de x. Mas vamos dar uma analisada melhor o que são a parte angular, o que é a parte de radianos, né? Para a gente entender direitinho isso aí. Então, pessoal, aqui eu fiz um esqueminha de um ciclo trigonométrico. O que é um ciclo trigonométrico? Pessoal, qualquer pergunta, me pergunte, tá? Por favor. O ciclo trigonométrico nada mais é do que um círculo nos eixos cartesianos com um raio 1. Né? Então, nós temos aqui, ó, um aqui para o y, menos 1 aqui para x e menos 1 para y. Tá, e o que vem a ser isso? Para que isso? Vocês vão entender daqui a pouquinho. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nessa parte aqui, nós temos um ângulo 0, né? Aqui nós temos o quê? Um ângulo de 45 graus. O nosso alfa é 45 graus. Aqui nós temos o nosso ângulo de 90 graus, tá? Isso em graus, né? 0 grau, 45 graus, 90 graus. Aqui nós vamos ter o nosso ângulo de 135 graus, tá? O nosso ângulo de 180 graus, tá? Tá aqui o nosso ângulo, 180 graus, partindo daqui 0, 180. O nosso ângulo de 225 graus, então nosso alfa parte do 0 até 225 graus. E aqui 270 graus. Todo mundo, a maioria já sabe como é que funciona isso, né? Então, só para especificar direitinho aqui, 315 graus, do 0 até o 315. E 360 graus, uma volta completa, né? Partindo do 0 até 360 graus. Então, nós temos aqui 0 graus, 45 graus, 90, 135, 180 graus, 225, 270, 315 graus. Até aí eu acho que não tem nenhum mistério, né? E radianos? Como é que funciona isso em radianos? Vamos dar uma pensadinha aqui para entender direitinho. Então, também começa 0 radianos, né? Nesse ponto aqui, nosso 0, tá? Quando nós temos aqui o nosso ângulo de 45 graus, nós temos nosso quê? Π sobre 4. Tá? Então, está aqui o nosso alfa, nosso ângulo de 45 graus, onde o valor é π sobre 4. Onde nós temos o ângulo de 90 graus, nós temos o π sobre 2. Depois o π, o 3π sobre 4 e o π. Tá. O que eu preciso dizer para vocês aqui? Isso aqui, pessoal, tem que decorar e tal. Não precisa decorar, pessoal. Isso aqui é uma coisa simples. Aqui, ó. Você sabe que a meia circunferência ela tem um total de π, né? E uma circunferência completa, 2π, né? E a cada ângulo, ele tem um valor. Todos os valores são somados de 1 em 1, tá? Sobre 4. Então, por exemplo, aqui é 0.
Tudo bem. Aqui quanto é que é? Hein? Aqui é 1π sobre 4. Ele tira fora o 1, né? Se ignora o 1, então fica π sobre 4. Aqui nós temos que... Ó, 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos 2π sobre 4. Simplificando, vai dar nosso π sobre 2. Por isso que é π sobre 2. Então, precisa decorar? Não. Basta saber que vocês têm aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O quê? Π sobre 4. Vamos chegar aqui, ó. 2π sobre 4. Π meios. 3π sobre 4. Não dá para simplificar, por isso que fica 3π sobre 4. Aqui nós temos quanto? 1, 2, 3, 4, 5, né? Desculpa. 1, 2, 3, 4. Então, 4 sobre 4. Vai simplificar o 4 sobre 4, vai ficar π. Certo? E nesse aqui, onde é o ângulo... é 5π sobre 4. Por quê? Porque é 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 sobre 4. Neste aqui, 3π meios. Por quê? Porque é 6 sobre 4. Não simplificando, 3π sobre 2. E esse aqui é 7 sobre 4. Não tem como simplificar, por isso 7π sobre 4, né? E 8 sobre 4 vai dar 2π. Então, só para vocês terem uma ideia, uma relembrada, né? Como é que se lê essa parte de radianos também, né? O que nós vamos ver agora? Vamos ver essas relações que existem entre graus e radianos, tá? Então, aqui tem uma tabelinha, né? 0 graus, 0 radianos, 45 graus, o π sobre 4, né? 90 π sobre 2, 135, 3π sobre 4, 180 é π, 270, 3π sobre 2, 360, 2π. Então, como eu falei para vocês, né? 1 sobre 4, 2 sobre 4, 3 sobre 4, 5 sobre 4, 6 sobre 4, 7 sobre 4. Aqui faltou... Tem um outro aqui que... E aqui é 8 sobre 4, tá? Quem é que está em... Só um pouquinho, tem que abrir lá para achar ele. Tá. Perfeito, pessoal, tá? Entenderam essa parte aí? Agora, nós vamos converter algum ângulo qualquer em graus em radianos. Como é que se faz isso? Tá? É muito simples. Vocês vão pegar, montar uma tabelinha aqui, né, uma regra de 3, onde 180 é igual a π radianos. 180 você sabe que é π radianos, certo? Está aqui. O que eu quero fazer? Um exemplo aqui. 20 graus. Quanto é que equivale 20 graus em radianos? Bom, aqui é simples, né? Uma regra de 3, vamos fazer as contas em x, ou em cruz, né? Então, 180 vezes o x, π radiano vezes o 20. Isolando o x, nós vamos ter π radiano vezes 20 sobre 180, então, equivale a π sobre 9 radianos. Então, 20 graus equivale a π sobre 9 radianos. Tem uma maneira mais simples para fazer? Não, não tem. É essa maneira aqui. O que vocês vão fazer? Sempre que você tiver um ângulo em graus e quer transformar para radianos, você simplesmente multiplique esse ângulo por π radianos e divida por 180. Essa é a regrinha geral, tá? Então, por exemplo, aqui, eu quero outra. 120. Então, 120 eu vou fazer o quê? 120 eu vou multiplicar por π radianos e dividir por 180. Né? Então, da mesma maneira, está aqui π radianos vezes 120 sobre 180, que vai dar igual a 2 sobre 3 π radianos. Quando se trabalha em radianos, geralmente a gente trabalha com a parte fracionária, né? A gente não usa casa decimal, tá? Então, tentem manter ele como fração para ficar melhor exposto. Depois, para converter radianos em graus. Como é que eu faço para converter radianos em graus? Bem mais simples, é só colocar no lugar do π 180. Então, por exemplo, π sobre 3 radianos, o que eu faço? Eu substituo o π por 180, tiro fora o radianos, né? Vai ficar o quê? 180 dividido por 3. 180 graus dividido por 3, 60 graus. Tá? Bem simplesinho, não tem mistério nenhum. Aqui, substitui o π. 3 vezes 180 dividido por 5. Tira fora o radianos. 3 vezes 180 dividido por 5 vai dar 540 por 5.
108 graus. Entendido, pessoal? Então, bem simples. Para transformar graus em radianos, né? Multiplica o ângulo em grau que vocês querem por π radianos e divide por 180. E para converter radianos em graus, simplesmente substituam o π por 180 e façam as continhas. Né? Lógico que o radiano sai fora. Ok? Tranquilo? Vamos ver quem está tudo aqui. Paula chegou agora também. A Patrícia. Os que chegaram depois, né? Perderam um pouquinho do iniciozinho aí da aula. Muito bem, pessoal. O que eu tenho que falar para vocês agora? Vamos continuar aqui. Aqui tem mais um exemplo. Ó. 2π nonos radianos. Substitui o π por 180, tira fora o radiano. 2 vezes 180 divididos por 9. 2 vezes 180 divididos por 9 vai dar quanto? 360 por 9, 40 graus, tá? Bom, o pessoal que chegou agora é o seguinte. Saman. Não, saiu fora. Bom, o que acontece? A Larissa me pediu a nota dela, que ela entregou o trabalho 4.2 hoje. O que acontece, pessoal? O trabalho 4.2 eu não vou dar a nota enquanto não entregar a prova, tá? Por quê? Porque senão vocês não... Quem já está passado, né? Porque eventualmente alguém já vai ficar passado, não vai querer entregar o trabalho e aí vai diminuir a nota de vocês. É por isso que eu não gosto que as pessoas não entregam uma parte do trabalho porque já está passado, né? E a prova vai ser tão simples quanto esse trabalho aí, não custa nada para vocês fazerem. E é para a semana que vem, agora o Matheus estava perguntando. Eu agora... Hoje eu acho que não vai dar tempo, porque eu tenho um monte de coisinha para fazer. Mas eu vou dar mais uma verificada na prova e já vou disponibilizar para vocês, para já irem fazendo aí devagarinho. Quem quiser entregar antes, você já estiver livre de mim, tá? Na aula que vem, a gente vai começar a ver todas as dúvidas que vocês tiverem desde o início, né? Desde o início desse quarto bimestre, no caso, para fazer essa última prova. E depois, da outra semana, sim. Aí, tira dúvidas completas quem tem. Tá bem? O que mais que eu queria dizer para vocês aqui? Acho que a gente saiu, queria falar uma coisa para ela. Vamos continuar, então, a nossa aula de hoje. Então, vamos ver aqui, ó. O que nós vimos? Nós vamos ver a função seno, cosseno e tangente. Como é que funciona, pessoal? Aqui, ó. A função seno, ela sempre está nessa posição aqui, ó. Quando o ângulo x está aqui, ó, né? A função seno é essa reta aqui, ó. O que eu falei para vocês? Essa circunferência aqui, ela tem um raio 1. Então, nós temos 0, 1, menos 1 e menos 1, tá? Para valores aqui tanto do seno quanto do cosseno. O seno vem a ser essa reta aqui. O cosseno vem a ser essa reta aqui que fica no eixo X. O seno fica no eixo Y, tá? E a tangente? A tangente, essa palavra já diz muita coisa. Às vezes a pessoa, quando está se expressando aí, conversando com alguém, pô, foi tangente à curva. Por que ele diz tangente à curva? Porque é exatamente isso aqui, ó, né? É uma reta que passa tangenciando ou quase tocando num dos pontos da curva, né? Então, aqui nós temos uma curva, tá? E aqui nós temos a reta tangente que passa, né, tocando num dos pontos. Isso aqui é a nossa tangente. A nossa tangente, então, sai, neste caso aqui, do ponto 0 até o prolongamento dessa reta aqui, que é o ângulo que a gente quer ver, né? Então, lá onde toca na tangente é o valor da tangente. Não é aqui, ó, onde limita, tá? É lá na extremidade onde o prolongamento dessa reta azul faz contato com ela. Então, esse é o valor da tangente. Aqui fica meio estranho, né? Você está olhando, mas qual é o valor de seno, qual é o valor de cosseno? A gente vai ver, tá? O que acontece é o seguinte, aqui, ó. Aqui eu tenho um site, tá? Que vocês podem olhar depois, que é o seguinte. Deixa eu atualizar aqui, ó. Ele é muito interessante para vocês terem uma ideia de como é que funciona isso tudo aqui, ó, né? Então, tá aqui, o ângulo está aumentando. Vocês estão vendo onde é que está o seno. Onde é que está o cosseno, ó. O cosseno está sempre no eixo do x, o seno está no eixo dos y, né? Então, ele vai diminuindo aqui até chegar a 0. Quando ele chega a 0, ele começa a aumentar até chegar a 1.
Chegou a 1, começa a diminuir de novo, até chegar... Eu estou falando do seno, tá? Até chegar a 0, tá? Vai até chegar a menos 1. Quando ele passa para cá, o ângulo, né, que é esse aqui, vai chegar a 0 de novo. Pensando no cosseno, é que o cosseno acontece com o cosseno, né? Conforme ele vai aumentando, ó, aqui ele é menos 1. Tá? Quando ele começa a vir para cá, quando ele chega aqui nesse ponto, ele é 0. Quando ele chega nesse ponto, ele é 1. Então, se vocês pegarem cosseno do ângulo 0, vocês vão ver que vai dar 1. Cosseno de 90 vai dar 1. Por isso que eu digo, ó, se você souber que aqui é 1, 1, menos 1 e menos 1, vocês vão saber, assim, analisando o que vale cada um deles, tá? E a nossa tangente, ó, a tangente ela segue aqui, ó, prolongamento dessa reta aqui, ó. Ela vai-se embora, né? Quando ela muda para cá, muda nessa posição aqui. Então, para vocês analisar aqui, só para ter uma ideia e enxergar um pouquinho como é que funciona isso aí. Tá bom, pessoal? Nada demais aqui. Voltando, então, para cá. A Chayane chegou agora. Chayane, o Henrique me perguntou quando é que saíam as notas. Tá? Eu estava explicando antes de tu deu uma saída, né? Tu tinha entrado e deu uma saída, que a nota desse trabalho 4.2 eu só vou disponibilizar depois para quem e quando entregar a prova, tá? Porque senão tem gente que acaba passando antes e aí não acaba não entregando o trabalho e diminui a sua nota, o que é um crime, né? Não deve acontecer isso aí, tá? Então avisa para o Henrique aí que a nota só vai ser divulgada depois que ele entregar a prova, tá bom? Vamos lá, então. Continuando. Quem chegou agora? Douglas. Tudo bom, Douglas? Bem-vindo. Então tá, pessoal. Vamos continuar. Bom, então seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente relaciona as medidas dos lados de um triângulo retângulo com as medidas dos seus ângulos. São chamados de relações trigonométricas ou razões trigonométricas. Então, o triângulo é um polígono que possui 3 lados. A gente já viu isso na aula passada. Quando um dos seus ângulos é igual a 90 graus, né? Então, ele é chamado de retângulo. Então, está aqui o nosso triângulo retângulo. Então, na aula passada, a gente aprendeu a calcular, né, os lados, os catetos, né? A gente não falou em cateto lá, mas a gente falou em lados, né? A B e C e a hipotenusa A. Então, os lados, né? Que CB ou AC, e a hipotenusa, que é o AB. Isso a gente viu lá em Pitágoras. Aqui nós vamos trabalhar com ângulos, né? Então, a gente está tendo um dos lados, sendo a hipotenusa ou cateto maior ou menor, a gente consegue calcular todos os lados e todos os ângulos também, tá? Como é que se faz isso? Então, vamos ver aqui, ó. Observe que o ângulo reto. Então, nós temos um ângulo reto aqui, ó, para ser um triângulo retângulo. Perfeito? E está no vértice C desse triângulo aqui. Os lados que partem desse vértice são chamados de adjacentes, né? Então, ó, o ângulo está aqui, adjacente, né, CB, e adjacente CA, tá? O que está do lado na frente se chama de oposto, tá? O que está ao lado de adjacente. Mentalizem isso para a gente não se perder. Então, o que está de frente, oposto. O que está ao lado, adjacente. Então, o que nós vamos dizer aqui, ó? Por exemplo, para o ângulo alfa agora, né? A gente falou em relação ao ângulo reto. Para o ângulo alfa, qual é o oposto? O oposto é a semirreta BC. O adjacente é o AC. Não pode ser o AB? Não, porque o AB é hipotenusa. Né? Vocês já aprenderam que o lado maior sempre é a hipotenusa. Então, para esse ângulo, o ângulo oposto, a face oposta é aqui a BC e a face adjacente é a AC. Alguns erraram no trabalho. Eu já vi lá erro sobre isso. Outra coisa, pessoal que está chegando aí, com exceção de 2 alunos, né, ninguém fez as questões, né, 13... 12, 13 e alguns não fizeram a 11, tá? Então, pessoal, você nem tinha como fazer porque eu não tinha dado essa aula ainda, né? Então, quem não fez esses 2 exercícios finais, 3 exercícios finais aqui, podem fazer
novamente me mandar só eles, tá? Para complementar a nota de vocês lá, porque senão a notinha fica menor, né? Então, a partir de hoje, vocês têm condições de fazer, então façam a quem não fez. Tá? E quem não entregou o trabalho ainda, né? Resolva depois também. Então, pessoal, para o ângulo alfa, o oposto é aqui, ó, é o lado CB, ou BC, né? E o adjacente AC, certo? Tá aqui, ó. E para o ângulo beta? Para o ângulo beta, qual é o oposto? Né? É esse lado aqui, que é o lado AC. O lado adjacente, qual é que é? BC. Não é BA, porque BA é hipotenusa. Tá? Então, para o B, adjacente BC, para o alfa, para o beta. Opa, tá difícil aí o beta. Para o beta é o BC, adjacente, e oposto AC. Entendido, pessoal? Tranquilo? E agora, então, vamos ver as equações, como é que você faz isso aí. Então, o que vem a ser o seno? O seno do ângulo alfa, tá? Qual é o alfa aqui, ó? Esse alfa aqui, ó. Tá aqui o alfa. Então, você tem que saber identificar também qual é que são os ângulos, né? Alguém lá no trabalho fez o seguinte, fez tudo certinho, só que trocou. Ele trocou o oposto como adjacente e o adjacente como oposto. Fica tudo errado, tá? Quem fez, dá uma conferida lá. Então, só um pouquinho, deixa eu passar essa propaganda aí. Então, o seno do ângulo alfa, este aqui, no caso, né, é o nome dado a uma razão entre a medida do cateto oposto desse ângulo, né, e a hipotenusa do triângulo retângulo. Sendo assim, o seno é o resultado da divisão da medida do cateto oposto pela medida da hipotenusa. Então, pessoal, essa equação aqui vai ser sempre assim. Seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno desse ângulo aqui, cateto oposto, que é o lado CB ou BC, sobre hipotenusa, que é o lado AB, hipotenusa. Tá? Então, cateto oposto sobre hipotenusa. Tá bem? E para o ângulo beta? Seno de beta vai ser igual cateto oposto. Qual é o cateto oposto? Esse lado aqui, ó, AC. Tá? Sobre quem? Hipotenusa, lado AB. Tá? Não se confundam aqui hipotenusa com cateto oposto. Tá bem? E o seno? Da mesma maneira, só que o seno, o cosseno, né, é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Bom, regra geral, isso aí é decoreba. Tem que saber isso aí, não tem como você saber de outra maneira. Né? A não ser que saiba para toda a trigonométrica lá que eu mostrei para vocês. Tá bem? Então, ó, seno de alfa, oposto sobre hipotenusa. Cosseno, adjacente sobre hipotenusa. Vamos analisar os ângulos agora. Cosseno de alfa. Quem é o alfa? Está aqui o alfa. Quem é o cateto adjacente? É este ou este? O adjacente ao alfa é o ângulo, aqui é a semirreta AC, ou o lado AC, que é o adjacente. Hipotenusa. Bom, hipotenusa é a mesma aqui que a AB. Então, não tem problema nenhum. Em relação ao ângulo beta, cosseno de beta é igual a cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente a beta? Aqui é hipotenusa. Cateto adjacente, então, é aqui, ó, BC. Adjacente. Esse aqui é o oposto. Tá? E o oposto se utiliza no seno. Adjacente se utiliza no cosseno. Então, cosseno de beta igual a cateto adjacente, que é o BC, sobre hipotenusa. Quem é hipotenusa? AB. Tá bom? E aqui a tangente. Como é que se faz a tangente? O raciocínio é o mesmo, tá, pessoal? Só que a tangente, como é que se faz? Ó, tangente de alfa igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Tangente de alfa. Onde é que está o alfa? Está aqui o alfa. Como é que se faz isso aqui? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto em relação ao ângulo alfa? É esse lado aqui, BC. Tá?
Lado BC. Quem é o cateto adjacente? É o lado AC. Tá? Isso em relação ao ângulo alfa. E em relação ao ângulo beta? Quem é o cateto oposto? Cateto oposto, né? AC. Cateto oposto ao ângulo beta, AC. Cateto adjacente ao ângulo beta, BC. Tá? Então, o oposto adjacente. Então, vai ser AC sobre BC. Tranquilo, pessoal? Tá? Então, para vocês verem que é bem simples essa parte aí também, né? Não tem mistério nenhum. Então, resumindo, aqui nós temos as 3 expressões que a gente deveria trabalhar hoje, ou vamos trabalhar hoje, né? E colocar na cabecinha de vocês. Então, seno de alfa é igual a cateto oposto de alfa, né? Sobre hipotenusa. Cosseno de alfa é cateto adjacente a alfa sobre hipotenusa. Tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Lembrando que tem que analisar onde é que está o alfa, né? Se mudar a posição do alfa, muda os valores. Não muda a expressão, mas muda os valores daqui, tá? Agora, nos exercícios, vocês vão ver direitinho. Tá bem, pessoal? Alguma pergunta até agora? Tranquilo até agora? Hein? Deixa eu tomar uma água, então. Pessoal, aqui, ó. Se deem conta de uma coisa. Hoje, para nós aqui na parte do EJA médio, em matemática, praticamente, né, em termos de assuntos, né, de conteúdo, é o último. As próximas aulas serão para tirar dúvidas, né? A gente vai dar as notas para vocês, de conversar um pouquinho, e aí vocês começarem quem já entregou tudo, né, a poder trabalhar com os outros professores e se ver livre de matemática, tá? Então, essa semana, quem puder, entregue todos os trabalhos, né? Vão perguntando aí, agora mesmo a a Paula, tá com um probleminha aí, a gente vai conversar depois, tá? Pergunte que a gente vai resolvendo devagarinho, tá bom? Não deixe para depois em dezembro, que dezembro é Natal. Natal eu quero tirar férias. E vocês também, né? Faz favor. Vamos lá. Aqui tem uma tabela trigonométrica, tá, pessoal? Então, aqui, ó. Ângulo 1, 2, 3, 4. Isso aqui tem a Deus dará na internet. É só vocês olhar lá que vão ter, por exemplo, ângulo 1, quanto equivale o seno? 0,017. Quanto equivale o cosseno? 1. Quanto equivale a tangente? 0,017. Tá? E assim por diante, né? Até aqui. Aqui está até o 89, mas lá tem até todos os ângulos, até 360. Tá? Vamos lá aqui, ó. O primeiro exercício. Determine a medida x e y do triângulo retângulo a seguir. Considere o seno de 62,1 igual a 88, né? E cosseno de 62,1, né, igual a 0,47. Isso aqui é a mesma coisa que vocês pegarem a calculadora e colocarem aqui, ó, 62,1, né? Função seno. 0,8837, papapá, arredondou para 0,88. Qual é o próximo aqui, ó? 62,1. E que é cosseno. Cosseno está aqui, 0,4679, ele arredondou para 0,47, tá? Então, vamos ver aqui o que ele pede aqui. Determina a medida x e y. Então, ele tem o x e tem o y. Tem aqui a hipotenusa como 10, né? Ele quer saber o x e também quer saber o y. E nós temos um ângulo aqui, 62,1 graus. O que eu vou fazer? Se eu tenho hipotenusa, pessoal, vamos pensar um pouco. Se eu não tenho hipotenusa, eu não consigo resolver nem por seno, nem por cosseno, certo? Por quê? Porque as equações, né? Aqui, ó, utilizo a hipotenusa. Se eu não tenho hipotenusa, eu não tenho como resolver cosseno e seno. Se eu não tenho hipotenusa, eu não tenho que resolver o seno e cosseno, mas consigo resolver por tangente. Então, esse é um dos raciocínios iniciais. Tem hipotenusa? Pode ser tanto por seno, quanto pode ser por cosseno, tá? Vamos calcular a medida aqui do x. Se eu vou calcular o x, o que é o x em relação ao ângulo?
Alguém me responda aí. O que é o x em relação ao ângulo? Acorda, pessoal. O dia tá bonito. Vamos lá. Hipotenusa, professor? Hipotenusa. Será hipotenusa, pessoal? Alguém discorda? O X é adjacente. Adjacente. Por quê? A hipotenusa sempre é a reta maior, o lado maior. Certo? A hipotenusa é aqui, ó, BC. BC é sempre a hipotenusa. Como ele está do lado, ele é adjacente, tá? E esse aqui seria o quê? O oposto, tá? Então, para calcular o x, como é adjacente, qual é deles que tem adjacente? Seno ou cosseno? Cosseno, né? Então, cosseno de alfa, que vai ser esse ângulo aqui, é igual a cateto adjacente, que é o x, sobre hipotenusa, que é o nosso 10 aqui, ó. Então, vou construindo aqui, nós temos cosseno de 62,1 igual a x, que eu quero saber, sobre o 10, que é a minha hipotenusa. Tá, pessoal? É simples assim. Então, primeira coisa, para não dar confusão, né? Identifique quem é a hipotenusa. Está aqui a hipotenusa. Tá? Eu tenho hipotenusa, eu consigo calcular tanto por seno quanto por cosseno. Onde é que está o ângulo? O ângulo está aqui. Se o ângulo está aqui, né, e o x que eu quero saber está ao lado, então ele quer saber o adjacente. Quem é que considera o adjacente? É o cosseno. Por quê? Porque o seno é o oposto. Então, cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 62,1 igual a x, que eu quero saber, sobre 10. O cosseno de 62,1 eu já falei que é quanto? 0,47. Ou se vocês pegar a calculadora, vocês vão fazer isso aqui. Vai dar 0,47 alguma coisa, arredonde para duas casas. Não tem por que fazer tudo, tá? E agora? Agora vamos isolar o x, né? Então, o x vai ser igual a 10 vezes 0,47. Então, meu x vai ser igual a 4,70. Então, esse lado aqui tem 4,70 unidades, que ele não me disse o que é aqui, se é metro, centímetro, o que for, né? Então, é 4,70 unidades. Vamos ver o y agora. Bom, não mudou o ângulo é o mesmo, só que ele é o oposto ao ângulo, né? Então, qual é a equação que me dá, né, relacionando hipotenusa e o oposto? É o seno. Então, nós vamos calcular a medida do y agora. Como é que se calcula a medida do y? Seno de alfa, né? Seno de alfa é igual a cateto oposto, que é o meu y, sobre hipotenusa, que é meu 10. Então, está aqui. Substituindo, seno de 62,1, seno está aqui, 0,88. 0,88 igual a y sobre 10. Y igual a 8,80 unidades. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Temos outro aqui. Calcular o valor de x do triângulo abaixo. Então, eu tenho aqui o x. Quanto é que vale isso aqui? Ele quer saber o valor de x. O que é o x nesse triângulo? Esse x aqui é a hipotenusa, correto? Todo mundo consegue enxergar, tá? E o que é o único valor que eu tenho aqui, que é o 4? Em relação a esse ângulo? Ele é o quê? É o adjacente, né? Aqui seria o oposto e aqui o adjacente. Então, qual é a equação que relaciona hipotenusa e cateto adjacente? Hein? É o cosseno, não é? Então, ó, para calcular o x, nós vamos ver cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, pessoal, nada impede de vocês pegarem, eu não me lembro mais se é o cosseno ou se é o seno. Escreve cosseno adjacente sobre hipotenusa, né? Ad sobre H, simplesinho. Do lado põe seno oposto op sobre H. Pronto, tá. Aí tu olha, o que eu tenho aqui? Eu tenho hipotenusa e tenho adjacente. Então não pode ser seno, tem que ser através do cosseno, né? E aí continua resolvendo, tá? Porque se vocês fizerem isso, fica muito simples aqui, ó. Só pegar e botar assim, ó. Cosseno de alfa igual ad... para escrever é bravo. Sobre H. Pronto. Seno de alfa igual a oposto, op, sobre H. O que é o H? Hipotenusa, né? Então, o que eu tenho aqui, ó?
eu quero saber a hipotenusa e tenho o adjacente. Qual é que faz o adjacente e hipotenusa? Está aqui, ó. Então, eu calculo por meio dessa equação. Então, está aqui ela, cosseno de 35, né? Quanto é que vai cosseno de 35? 0,819. Até pelo problema aqui, já deu só o cosseno para vocês, né? Então, já estava na cara. Cosseno de 35, 0,819 igual ao 4, que é o adjacente, né? Sobre x. Vamos isolar o x. Então, meu x vai ser igual aqui a 4 divididos por 0,819. Vamos ver se está certo isso aqui. 4 divididos por 0,819 igual 4,88. 4,88. Tá, pessoal? Estão vendo como é simples? Não tem mistério nenhum. Esse aqui, imagine um triângulo que tenha 10 centímetros de hipotenusa e 6 centímetros de cateto. Quantos centímetros tem um outro cateto para cada ângulo? Então, ele deu aqui a tangente de 60 igual a 1,762, tangente de 30 igual a 0,577. O que ele quer saber? Ele deu a hipotenusa, né? Está aqui a hipotenusa, 10, e deu um dos catetos, 6, que ele está dizendo que é o cateto de baixo, que é o cateto menor aqui. E deu o ângulo de 30 graus aqui e 60 graus aqui. Ele quer que faça pelos dois ângulos. Vamos pegar aqui o... Deixa eu ver qual que ele pega primeiro aqui. X. Para tangente de alfa oposto sobre adjacente. Oposto sobre adjacente. Tá? Ele pegou aqui os 60 graus. Tá? Então, tangente de alfa. Por que tangente? Por que não pode ser cosseno? Poderia, né? Poderia, porque ele te deu aqui, ó, a hipotenusa e te deu também o cateto oposto sobre hipotenusa, adjacente sobre hipotenusa. Poderia ser por seno e cosseno também aqui. Mas vamos calcular por tangente para fazer como ele fez aqui. Então, tangente cateto oposto sobre adjacente, né? Ângulo de 60, oposto sobre adjacente. Então, tangente para o ângulo 60, tangente de 60, oposto quem é o x, adjacente quem é 6. Então, 1,732, que é o tangente de 60, igual a x sobre 6. Meu x vai ser igual a 6 vezes 1,732, igual a 10,39. Muito bem. E para o ângulo de 30? Tangente de 30, né? Está aqui, 30. Tangente de 30. Quem é o oposto? Aqui. Quem é o adjacente? Aqui. Então, vai ser tangente de 30 igual a 6 sobre x. 6 sobre x, tá? Tangente de 30, 0,577, igual a 6 sobre x. Isola-se o x. X igual a 10,39. Perfeito?